Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos então dando seguimento ao nosso estudo de escatologia, a doutrina das últimas coisas, ou seja, o momento da volta de Jesus Cristo, o que antecede a volta de Jesus Cristo, como vai se dar a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Eu tenho muito interesse por esse tema, escatologia, porque na verdade toda a Bíblia aponta para o momento da volta de Jesus. Toda a Bíblia Sagrada, ela vem nos orientando e nos direcionando para nós estarmos perto do Senhor, perto do nosso Criador. E eu não consigo deixar esse tema de uma maneira superficial, como muitos têm deixado. Muitas pessoas são perito em Velho Testamento, conhecem bem as histórias dos profetas, mas quando a gente fala a respeito da volta de Jesus Cristo, as pessoas não conseguem dizer nada a respeito. Muitos homens de Deus, de larga data já, de ministérios, não conseguem explicar o simples, o básico sobre a volta de Jesus Cristo. Por isso eu tenho tanta sede, por isso eu tenho tanta vontade de estar estudando, e é isso que eu faço. É buscar nas Escrituras de uma maneira mais profunda. Aleluias. Isso eu tenho tentado passar nos meus vídeos. A necessidade de estudarmos sobre a volta de Jesus Cristo. Porque, como eu disse, toda a palavra aponta para a volta de Jesus. Porque, na verdade, a Bíblia que foi nos deixada é um manual de instruções onde nos ensina como devemos agir, como guardar a fé, é onde nos apresenta as promessas do Senhor. E escatologia, quando diz da volta de Jesus, a palavra em Apocalipse nos mostra o quão vai ser maravilhoso aquele grande dia, quando estivermos com o Senhor, que não haverá mais choro, nem ranger de dentes, nem tristeza, nem sofrimento. Porque se observarmos, os dias são maus. E não há ninguém que discorde disso. Não há ninguém que discorde que o mundo jaz no maligno. Misericórdia. Mas vamos então estudar. E eu agora, meditando um pouco mais cedo, o Senhor Deus colocou no meu coração para eu estar falando com você agora a respeito do momento da morte do cristão. Porque nós temos falado a respeito do arrebatamento, correto? A grande tribulação. Temos falado da vinda do anticristo. Mas existe um detalhe muito importante. Que todo aquele que morre, Jesus volta para ele. E quantas pessoas já morreram na história da humanidade? Quantas pessoas já morreram depois que Jesus Cristo veio nestes 2000 anos e antes também? Porque todos os dias nascem muitas pessoas e ao mesmo tempo morrem muitas pessoas. Então eu pesquisei uns dados a respeito, uns dados da ONU. E eu quero te passar esses dados que você vai ver o quanto que é interessante. Segundo os dados da ONU, não são precisos, porque isso aqui tem muita variação. Não tem como se medir com precisão. Porém, existe uma estatística que 55,3 milhões de pessoas morrem todos os anos. Ouça bem, 55,3 milhões de pessoas morrem todos os anos. 151.600 por dia. Olha só, 151.600 pessoas morrem por dia em todo o mundo. 6.316 pessoas por hora. Estes dados é em todo o mundo. 6.316 pessoas por hora. 105 pessoas por minuto. E quase 2 por segundo. Então, enquanto a gente está conversando, muitas pessoas estão morrendo. Ah, mas isso eu sei disso. Mas esses dados, eu me assustei quando eu vi o quanto são grandes os números. Então me deu mais vontade ainda de pregar o evangelho. Porque muitas pessoas dessas 151.600 que morrem por dia, hoje, à meia-noite, vai encerrar essa conta. Vai ter morrido 151.600 pessoas, mais ou menos. Quantas estão com Cristo? Quantas receberam o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas almas? Quantas dessas pessoas confessaram que só Jesus Cristo é o Senhor? Quantas dessas pessoas, aleluia, foram escritos o nome delas no livro da vida? Olha o quanto que é importante a pregação do Evangelho. Olha o quanto que este livro, a Bíblia Sagrada, é importante nas nossas vidas.
Olha o quanto é importante nós termos coragem de anunciar a palavra e ainda além disso, a palavra da verdade, não omitir, nem aumentar, nem diminuir e nem tampouco distorcer a palavra do Senhor. Este é o compromisso que eu tenho feito com temor e tremor. Então 151 mil pessoas estão morrendo por dia. E para onde elas vão? Para onde vão essas almas? Aleluias, glórias a Deus. A palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses 4 a respeito da ressurreição, né, e a vinda de Cristo. Porque a Bíblia diz bem claramente que de maneira alguma os que estiverem vivos precederão os que já morreram. Porque assim vai ser o arrebatamento. Primeiro o Senhor vai ressuscitar os que morreram em Cristo e depois os que ficarem vivos seremos transformados e elevados aos céus para encontrar com eles nos ares, com o Senhor. Aleluia. Estaremos para sempre com o Senhor, diz a palavra. Mas isso ficou no meu coração. Que nós temos que observar por quê. Jesus volta também se nós morrermos a todo momento. Eu já preguei isso várias vezes, mas eu não me lembro em algum vídeo eu ter falado tão especificamente a respeito disso. Glória a Deus, já faz muito tempo que eu tenho falado disso. Que o Senhor Jesus volta para todo aquele que morre. Amanhã eu posso sair e sofrer um acidente, não sei, misericórdia. Isso é um exemplo que eu estou dando, mas eu não quero. Eu quero viver o quanto eu puder para pregar a palavra. Amém? Glória a Deus. Mas e se eu morrer? Eu não sei do dia de amanhã. A palavra fala que nós não sabemos do amanhã. A cada dia basta o seu mal. Então, por isso que eu tenho que estar constantemente vigiando e orando. Porque muitos pré-tribulacionistas dizem que esta visão que eu defendo, que nós vamos passar por um período de tribulação, dizem que é errônea, porque se nós ficarmos esperando a aparição do anticristo, podemos ser crentes relapsos quanto à fé. Enquanto o anticristo não apareceu, não. Nós temos que estar vigiando, porque podemos morrer a qualquer momento. Não sabemos que momento que vai chegar o nosso dia. O pastor da minha conversão, o homem que foi usado em 2008 para eu converter, aleluias, pastor Góes Damião, um homem de Deus, da igreja cristã apostólica, que me discipulava e me orientava na palavra, morreu jovem. Mas eu creio que ele morreu vazio, porque muitos pastores saíram de dentro do ministério que ele cuidava, saiu de dentro dele. Estevão, a palavra diz que um homem jovem morreu apedrejado. Um homem que o Senhor usava ele para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Estevão morreu jovem. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que pessoas santas, pessoas de Deus morrem a todo momento. O ímpio também morre a todo momento. Eu quero dizer que nós não temos como saber. Por isso é necessário o crente viver atento. Porque a qualquer momento, literalmente, o Senhor Jesus pode voltar. Aleluias. A palavra diz que ele volta como um ladrão. Nós podemos ser arrebatados na morte. Não só literalmente, na volta visível de Jesus Cristo. Então vamos ficar atentos quanto a isso. Eu quero ler esse texto aqui, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, olha só, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Repetindo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com barulho, olha só, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Então onde está o secreto? Aqui nesse texto.
E não existe. Então o Senhor vai voltar com grande barulho, com trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Interessante que os pré-tribulacionistas pregam o seguinte, que vai haver um arrebatamento em secreto. Colocam até uma parte correta, que o Senhor vai ressuscitar primeiro os mortos e depois arrebatar os que estiverem vivos. E depois vem a grande tribulação, né, com a vinda do anticristo. E no final, Jesus volta e leva mais um pouco de santo. Mas aqui, se nós observarmos, a palavra diz que de maneira alguma os que estiverem vivos precederão os que morrerem. Então o Senhor vai ter que fazer outra ressurreição dos mortos naquele dia? Porque se já teve vivo que foi. Aí na segunda vinda, como diz os pré-tribulacionistas, no segundo arrebatamento, né? Na segunda leva, na segunda vez que vai levar os santos. Então, se Jesus vem na segunda vez e ressuscita os mortos de novo. Então, na verdade, esses mortos da segunda vez estão precedendo os da primeira. A palavra diz que de maneira alguma precederão. Então fica isso na sua cabeça para você meditar, aí na sua casa. Porque se existem duas vindas de Jesus, como o pré-tribulacionista crê, um momento então os mortos vão estar precedendo os vivos. Os vivos vão estar precedendo os mortos, quero dizer. Porque se ressuscita-se os mortos e depois os vivos são elevados aos céus. Depois Jesus volta de novo, ressuscita outros mortos e os vivos são levados de novo. Olha só. Então aqui não precederemos os que dormem. Correto até aqui, né? Uma vez. Mas na segunda vez, Jesus vai voltar, ressuscitar os mortos de novo. E depois outros vivos. Então são duas vezes, né? Então, na verdade, estes vivos do final... Olha só que coisa interessante. Estes vivos vão estar precedendo os mortos. Porque já foi outra ressurreição. Então isso é muito interessante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. É necessário nós consolarmos uns aos outros, que de maneira alguma os vivos precederão os mortos. E que é interessante a gente ficar atento, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar para nós, mesmo antes da aparição do anticristo. Mesmo antes de ter começado a grande tribulação, que é a maneira que eu creio. Primeiro vem o anticristo, trazendo a grande tribulação, e depois haverá o arrebatamento da igreja. O momento exato não sei, mas que depois de um período de tribulação. Então vamos ficar atentos quanto a essas palavras, vamos observar o que a Bíblia Sagrada diz, e não vamos deixar de maneira alguma que sejamos enganados, como diz aqui, na 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim, Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então é necessário a gente ficar atento quanto a essas coisas. Mas uma coisa eu estou certo, Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai buscar todo aquele que creu nele, todo aquele que viveu uma vida temente ao Senhor, todo aquele